Imagina um garoto de apenas 12 anos entrando numa loja de luxo com roupa surrada, saco de pano nas costas, olhar cansado de quem já viveu demais. Antes mesmo dele falar uma palavra, 3 vendedores arrogantes caíram na risada. Chamaram ele de mendigo, mandaram embora, trataram como lixo, mas um único funcionário o tratou com respeito. O que ninguém sabia é que aquele menino estava carregando uma verdade que iria emocionar uma cidade inteira e transformar a vida de todos daquela concessionária para sempre. Antes da história, inscreva-se no nosso canal. Nós damos vida às lembranças e vozes que nunca tiveram espaço, mas que carregam a sabedoria de uma vida inteira. Vou te contar essa história do início. Era uma segunda-feira de sol quente em Uberaba, Minas Gerais. A concessionária de caminhonetes mais chique da cidade estava com suas portas de vidro brilhando e os carros 0 km reluziam sob as luzes do sol. Tudo impecável, tudo caro, tudo feito para impressionar quem tinha dinheiro. Foi quando a porta se abriu e entrou Diego, um garoto de apenas 12 anos, magro, com uma camiseta desbotada, uma bermuda surrada de fazenda. Nas costas carregava um saco velho de pano, desses que parece que foram usados para carregar ração de galinha. O cabelo estava um pouco bagunçado pelo vento e ele tinha aquele jeito quieto de quem vive no interior, longe da correria da cidade. Mas o que mais chamava a atenção não era a roupa simples. Era o olhar. Diego tinha nos olhos algo que poucos adultos têm, uma calma impressionante, uma maturidade silenciosa, como se ele já tivesse visto muito mais da vida do que a idade dele permitia imaginar. Os 3 vendedores que estavam encostados no balcão, conversando e rindo, pararam na hora. E não foi para cumprimentar o garoto, foi para olhar com desprezo. O primeiro a falar foi Tiago, um cara de uns 30 e poucos anos, gel no cabelo, relógio grande no pulso e aquele sorriso de deboche estampado no rosto. Opa, perdeu alguma coisa, garoto? O lixão fica ali na esquina, ele disse. E os outros 2, Rafael e Bruno, caíram na risada, apontando para o garoto. Diego ficou parado, olhando para os 3. Não respondeu, apenas respirou fundo e continuou andando em direção a eles. Rafael cruzou os braços e soltou. Sério, moleque? Aqui não tem latinha ou reciclagem? Vai brincar lá fora? Bruno completou com uma risada. Olha a roupa dele, cara. Deve ter vindo pedir água ou perguntar onde fica o banheiro. Tiago bateu palma e gritou. É isso! Vai lá no posto, irmão. Aqui é concessionária, não abrigo. Diego parou na frente deles, olhou para os 3 e disse com voz firme. Vim comprar 7 caminhonetes. Silêncio. Depois, gargalhada. Tiago quase se engasgou de tanto rir. 7 caminhonetes? Esse moleque tá de sacanagem, ele gritou. Vai, sai daqui antes que eu chame segurança. Rafael completou. Mendigo agora vem de saco nas costas sonhando com caminhonete. Que mundo, hein? Bruno acenou com a mão como quem desfaz de alguém. Chega, moleque, sai fora, tá atrapalhando. Mas no fundo da loja, em uma mesa mais discreta, estava Miguel. Miguel era diferente. Ele tinha uns 40 anos, cabelo grisalho começando a aparecer, e aquela postura de quem trabalha porque precisa, mas que nunca perdeu a educação nem o respeito pelas pessoas. Ele viu a cena toda e não gostou. Se levantou devagar, caminhou até o balcão e disse, posso ajudar você, garoto? Diego olhou para ele e pela primeira vez sorriu de leve. Pode sim. Vim comprar 7 caminhonetes, modelo topo de linha, todas iguais. À vista, Miguel piscou. Tiago continuou rindo ao fundo, mas Miguel manteve a seriedade. Você tem autorização dos seus pais para fazer isso? Diego abriu o saco velho que carregava, tirou de dentro uma pasta de documentos, colocou no balcão com cuidado, abriu e entregou a Miguel. Dentro havia uma procuração assinada em cartório, autorizando Diego a representar o pai em compras e negociações. Uma carta do banco confirmando a disponibilidade de crédito de mais de 2 milhões de reais. Documentos de identidade do pai,
João Carlos Ferreira da Silva, proprietário de uma das maiores fazendas de gado e soja da região, e uma autorização por escrito, com firma reconhecida, explicando que o pai estava doente e não poderia comparecer pessoalmente. Miguel leu tudo, devagar, 2 vezes. Quando terminou, ergueu os olhos e olhou para o garoto com respeito genuíno. Tá tudo certo aqui. Tiago parou de rir. Rafael e Bruno se aproximaram, curiosos. Miguel chamou o gerente da loja, um homem sério de terno azul chamado Henrique. Ele veio, leu os documentos, ligou para o banco, confirmou tudo. E quando desligou o telefone, estava pálido. Isso aqui é real, disse Henrique em voz baixa. O pai desse garoto é bilionário. O salão inteiro ficou em silêncio. Diego olhou para Tiago, depois para Rafael, depois para Bruno, e disse com aquela voz calma que dava até medo de tão serena: vou fazer negócio só com o Miguel. Tiago abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Tentou falar, mas não saiu som. Rafael forçou um sorriso amarelo. Ah, cara, foi só brincadeira, relaxa. Diego não respondeu. Apenas se virou de costas para eles e falou com Miguel. Podemos conversar ali na mesa? Miguel acenou que sim. E os dois foram para a sala de reunião, deixando Tiago, Rafael e Bruno com a cara no chão. Enquanto Miguel preparava o sistema para registrar a compra, ele não conseguia deixar de observar o garoto. Diego sentou na cadeira e começou a falar sobre especificações técnicas das caminhonetes como se fosse um adulto. Precisa ser tração 4x4, motor turbodiesel, cabine dupla, capacidade de carga de pelo menos 1 tonelada, suspensão reforçada, ar-condicionado, direção elétrica, bancos de couro e cor preta, todas iguais. Miguel anotava, impressionado. Você entende muito disso para sua idade. Diego deu um meio sorriso. Aprendi com meu pai. Ele sempre disse que se a gente não entende do que está comprando, vai ser enganado. Miguel riu. Seu pai é sábio. Diego baixou os olhos. Ele está doente agora. Por isso eu vim sozinho. Miguel sentiu um aperto no peito. Sinto muito. Mas posso perguntar uma coisa? Diego olhou para ele. Por que 7 caminhonetes? O garoto respirou fundo e começou a contar. Meu pai não nasceu rico. Ele veio do nada. Filho de trabalhador rural, sem estudo, sem nada. Quando eu era bem pequeno, a gente morava numa casinha de 3 cômodos, na beira de uma estrada de terra. Meu pai trabalhava de sol a sol, mas mal tinha dinheiro para comida. Miguel escutava em silêncio. Aí ele conheceu 6 homens, companheiros de trabalho. Eles eram igual a ele, pobres, sem futuro, mas com vontade de viver. Eles juntaram um dinheiro e compraram uma caminhonete velha, uma só, para dividir entre os 7. Miguel arregalou os olhos. E com aquela caminhonete eles faziam tudo. Entregavam leite, buscavam remédio para gente doente, levavam criança para o hospital, socorriam vizinho, ajudavam quem precisava. Ninguém ganhava muito, mas ninguém deixava ninguém na mão. A voz de Diego ficou mais baixa. Meu pai sempre dizia que aqueles 6 homens salvaram a vida dele, que sem eles ele teria desistido e que um dia, se Deus permitisse, ele ia devolver essa ajuda. Miguel sentiu os olhos marejar. E ele conseguiu? Diego sorriu. Conseguiu sim. Trabalhou feito louco, investiu certo, comprou terra, plantou, colheu, cresceu. Hoje ele tem 3 fazendas, mais de 1000 cabeças de gado, plantação de soja que não acaba mais. Virou bilionário. Miguel balançou a cabeça admirado. E ele nunca esqueceu dos amigos. Nunca. Ele sempre disse, promessa não envelhece, filho, e gratidão não tem prazo de validade. Então, ele me pediu para vir aqui e comprar 7 caminhonetes. Uma para cada um dos 6 companheiros, e uma para ele. Miguel ficou em silêncio por um tempo. Depois perguntou, você vai entregar pessoalmente? Vou, no sábado, e se o senhor quiser pode vir junto, ver com seus próprios olhos. Miguel sorriu. Eu vou. Com certeza. No sábado de manhã, Miguel chegou cedo na fazenda. O sol ainda estava nascendo, mas as 7 caminhonetes já estavam lá, alinhadas como soldados prontos para a guerra.
todas pretas, brilhando, impecáveis. A concessionária havia contratado motoristas profissionais para ajudar nas entregas. Diego estava no meio do pátio, de boné, organizando tudo com um caderninho na mão. "Bom dia, Miguel!" ele gritou, acenando. Miguel desceu do carro e ficou parado, olhando aquilo tudo. Era impressionante. "Pronto para começar?" perguntou Diego. "Prontíssimo." E assim começou o dia mais emocionante da vida de Miguel. A primeira entrega foi na casa de seu Antônio, um senhor de 68 anos, que morava numa casinha simples na beira da cidade. Quando a caminhonete parou na frente da casa dele, o velho estava sentado na varanda tomando café. Diego desceu e foi até ele. "Seu Antônio?" O velho olhou, desconfiado. "Sou eu. Quem é você, menino?" "Sou o filho do João Carlos." O rosto do velho mudou na hora. Ele largou a xícara e se levantou, tremendo. "João Carlos, como ele tá?" "Tá doente, mas melhorando. E ele mandou eu trazer isso aqui para o senhor." Diego entregou a chave da caminhonete. Seu Antônio olhou para a chave, depois para a caminhonete, depois para o menino e começou a chorar. "Não pode ser." "Pode sim. Meu pai nunca esqueceu do senhor. Ele disse que o senhor dividiu o último pão que tinha para dar comida para mim quando eu era bebê." O velho caiu de joelhos e abraçou o garoto com tanta força que Miguel, que estava filmando de longe, sentiu um nó na garganta. A segunda entrega foi para Sérgio, um homem de 50 anos que criava 5 netos sozinho. Quando viu a caminhonete, ele desmaiou, literalmente. Teve que jogar água no rosto dele. Quando acordou, ele só repetia: "Obrigadão, meu Deus, obrigado." A terceira foi para seu José, um homem que havia perdido as pernas num acidente e vivia numa cadeira de rodas. Ele olhou para a caminhonete adaptada que Diego trouxe e disse, chorando: "Eu achei que Deus tinha esquecido de mim." Diego segurou a mão dele e respondeu: "Deus nunca esquece de ninguém, seu José. E meu pai também não." Assim foram as 7 entregas, uma a uma, cada uma mais emocionante que a outra. Famílias inteiras chorando, pessoas desacreditadas sendo restauradas, idosos vendo a vida mudar depois de décadas de luta. E Miguel registrou tudo, cada abraço, cada lágrima, cada sorriso. Se você está gostando da história, se inscreve no canal e se prepara para esse final emocionante. Quando chegou a noite, Diego entregou a última caminhonete, a do pai. Miguel viu quando o garoto estacionou o carro na frente da casa, limpou o capô com a manga da camisa e colocou um laço vermelho no retrovisor. O pai estava na varanda, fraco, mas sorrindo. Diego subiu, abraçou o pai e disse: "Missão cumprida." João Carlos chorou, e Miguel também. 2 dias depois, Miguel postou o vídeo das entregas nas redes sociais, com a autorização do pai de Diego, claro, e o vídeo explodiu. Em 24 horas, tinha 5 milhões de visualizações. As pessoas comentavam emocionadas, compartilhavam, choravam junto. Mas o que mais chamou atenção foi a parte em que Diego contava como foi tratado na concessionária. A cidade inteira ficou revoltada. Como é que humilham uma criança desse jeito? Aquela concessionária tem que fechar. Nunca mais compro nada lá. A diretoria da loja entrou em pânico. Tentaram apagar o fogo organizando uma homenagem pública ao garoto. Chamaram a imprensa, montaram um palanque, prepararam um discurso emocionado e convidaram Diego para comparecer. Ele foi, mas não foi sozinho. Quando Diego entrou na concessionária naquele sábado, ele estava acompanhado do pai. João Carlos ainda estava fraco, mas fez questão de ir. O local estava lotado. Câmeras, repórteres, clientes, funcionários. E no meio de tudo, Tiago, Rafael e Bruno, quietos, de cabeça baixa. O diretor da concessionária, um homem de terno caro, subiu no palanque e começou um discurso preparado, cheio de palavras bonitas sobre respeito e valores. Mas Diego pediu para falar. O diretor hesitou, mas o público pediu e ele não teve escolha. Diego subiu no palanque, olhou para a plateia e começou: "Meu nome é Diego, tenho 12 anos e eu vim aqui em dia comprar 7 caminhonetes.
Silêncio absoluto. Quando entrei, fui chamado de mendigo, fui humilhado, fui tratado como lixo. Não porque fiz algo errado, mas porque minha roupa era simples. As câmeras focaram em Tiago. Meu pai me ensinou que respeito é básico, que todo mundo merece dignidade e que dinheiro nenhum vale mais que caráter. João Carlos, sentado na cadeira, chorava em silêncio. Essa loja teve a chance de fazer a coisa certa, mas escolheu rir de mim. A bomba caiu. O diretor ficou branco. Os repórteres avançaram com microfones. E Tiago, Rafael e Bruno foram demitidos ali mesmo, na frente de todo mundo. Diego desceu do palanque, agradeceu Miguel com um abraço e saiu de mãos dadas com o pai, sem olhar para trás. Dias depois, Miguel visitou a fazenda para agradecer pessoalmente. Encontrou João Carlos sentado com Diego embaixo de uma árvore enorme, tomando suco de laranja. "Miguel!" o pai gritou acenando. "Vem cá, senta com a gente." Miguel sentou e ficou ali, olhando a vista. "Obrigado por ter respeitado meu filho", disse João Carlos. "Num mundo cheio de gente que julga pela aparência, você viu o coração." Miguel sorriu. "Eu que agradeço. Essa história mudou minha vida." Diego olhou para ele e perguntou: "Como assim?" "Eu aprendi que heróis não precisam de capa, que caráter atravessa gerações e que nenhuma promessa vale menos só porque quem cumpre é uma criança." João Carlos colocou a mão no ombro do filho e disse: "A vida ensina, Miguel. E quem aprende ensina também. Se essa história te tocou, deixa aqui nos comentários de qual cidade você é. Se inscreve no canal e até a próxima história."